os Vou filmes do começar a mês de gravar. junho, né? Ah, ótimo. Para compor os filmes do mês de junho, porque é o mês, né, em que a gente está falando bastante, é o mês do orgulho, dessa sopa de letrinhas que o professor João estava comentando agora na hora que eu cheguei, né? Eu peguei a conversa já andando, mas eu entendi mais ou menos o assunto, né? E aí, a gente está no mês do orgulho, né? LGBTQIA+, cada hora, a partir das resistências, do reconhecimento e da expansão da comunidade não heterossexual, não, né? Fugindo dessa questão binária, etc e tal, vai incorporando mais significados, mais signos, mais representações e mais grupos, consequentemente, né? E aí, tatuagem eu não tinha assistido ainda na época que eu indiquei, porque eu indiquei mais de um filme, né, desse nicho, e aí tatuagem ele entra me chamou muito a atenção porque eu já tinha ouvido falar, né, sobre ele. Ele foi indicado a vários prêmios nacionais e internacionais. E era um filme que tinha que tem na Netflix, né? Então ele é de fácil acesso. Eu achei isso legal também. E Saiu da tem um Netflix. elenco. Não, ele ainda tá, tanto é que eu assisti pela Netflix. Eu não consegui achar. Sério? Tá lá no Vou canal. procurar lá. Tá. Pois é, aí tem um elenco, é um filme nacional, né? E eu gosto muito de valorizar o que a gente produz aqui também, enfim. E tem um elenco que eu gosto bastante, então tudo corroborou para que eu indicasse tatuagem, né? O Irandir Santos e o Jesuíta Barbosa, né? Como protagonistas, né? Eles dividem assim o protagonismo do filme, e eu achei isso bem legal, porque são dois atores com essa vivência, principalmente o Jesuíta Barbosa, né? Que tem essa vivência mais. Ele é homossexual mesmo, né? Se eu não me engano, e ele geralmente encarna nesses papéis, assim, em que ele. E é um dos papéis, acho que. Mais, que ele fez mais novinho, assim, né? Tatuagem é de 2013 e retrata, como a gente viu, a vivência, né, tanto de um coletivo teatral, lúdico, né, enfim, que mexe com essa questão artística, quanto, né, da esfera LGBT lá na década de 80, né, ali no frigir dos ovos da ditadura civil-militar e tudo mais. E eu acho que é um filme, apesar de leve, né? Eu esperava que ele fosse mais pesado pela temática, né? Você vê ditadura militar e LGBT, juntas as duas coisas e tal. Eu pensei que fosse ser um filme mais violento, né? Enfim. Mas eu achei ele até que um filme leve, que ele conseguiu, acho que a direção do filme foi boa, nesse sentido de conseguir gerenciar temáticas muito fortes, temáticas muito intensas, com uma leveza, uma dramaturgia lúdica, uma coisa assim debochada e leve ao mesmo tempo, bem nesse ritmo teatral que a gente é acostumado a ver hoje em dia, né? Enfim. E eu acho interessante que a gente vê cenas de sexo no filme, sexo explícito, a gente vê cenas de uso de drogas, a gente vê cenas de espetáculo de teatro com nudez também. E a gente, talvez olhando aqui, né, não se espante, não cause nenhum tipo de reação a mais assim na gente, mas a gente precisa lembrar que eles estão retratando 1978, né? E que eu nem estava pensando em nascer ainda, mas, enfim, acho que algumas pessoas aqui já, o professor João já, e que podem, inclusive, discorrer muito melhor sobre como era a esfera
política, cultural naquele momento, né? E detalhe, em Recife, né? Depois um dos personagens se muda para São Paulo e tal, mas a cena, né, do filme se passa lá no Recife, Pernambuco. Então, tem vários elementos que eu gostaria de destacar, mas eu acho que, como é um filme que dá para fazer vários apontamentos, eu não quero roubar a brisa de ninguém aqui também, né? Tipo, deixar todo mundo falar e tal, a gente vai discorrendo aos poucos, debatendo, porque senão a gente vai acabar falando, eu sozinha vou acabar falando tudo, né? E não é o que eu quero que role. Então, se alguém quiser prosseguir dando mais elementos ali para o debate fluindo, senão a gente vai tocando mesmo aqui. E boa noite novamente para todo mundo. Vamos lá, pessoal. O termo travesti, como nós bem sabemos, nasceu na Roma, que é o berço do teatro, né? Eu acredito que todo mundo que já fez... Eu nunca fiz teatro, mas eu gostaria de fazer, quem sabe futuramente. Mas eu acredito que a maioria dos atores que vivem de teatro, todos eles sabem que, ou pelo menos a maioria sabe, que o teatro nasceu em Roma. Então, o termo travesti nasceu em Roma. Os homens, mesmo sendo heterossexuais, eles se travestiam como mulheres, usavam vestes de mulheres para poder representar a peça, a tragédia, como era chamado antigamente as peças teatrais, e eles usavam maquiagem, né? Então é só esse dado mesmo que eu queria compartilhar. É um pouco mais que isso, Biratã. Na verdade, lá na Grécia também antiga, a mulher não participava do teatro. Assim como também você tem o teatro no japonês, né, você tem os homens, eles fazem todos os papéis, né, papéis masculinos e papéis femininos. Né? Então, a questão do travesti, ele pode ter se inspirado aí, né? Mas era um espaço fechado, assim como as Olimpíadas eram fechadas para as mulheres, né? A gente tem um momento da sociedade em que as mulheres são bastante alijadas e de que não tinham direito algum, né? Mas queria ouvir um pouco mais de vocês. Depois eu falo, Mayara, porque eu vi algumas coisas de fato nesse filme que são bastante interessantes, que lembram alguns eventos daquele período. Mas vamos ouvir aqui o pessoal. Maria, queria te ouvir, já que você fez um comentário que é propondo um outro filme, queria te ouvir. Falem, alguém, por favor. Você estava falando aí sobre a questão da autonomia da mulher. Inclusive, a mulher, ela só veio ganhar notabilidade, ela só ganhou o direito de ser reconhecida como atriz em 1870, se eu não me engano. Então, muitos anos se passaram e a mulher passou muito tempo sem ser reconhecida. O trabalho de atriz só foi oficializado no século XIX. Isso para a nossa sociedade. Isso. Interessante. Está todo mundo impactado que não tem opinião sobre esse filme? Eu não acredito, gente. Eu vou falar algumas coisas. Primeiro,
o filme, ele coloca algumas coisas bastante interessantes. Eu comecei a assistir, eu também não havia assistido esse filme antes, e agora eu vi, viu, Maera? Eu não sabia que ele estava no Netflix. Eu procurei, não sei por que não vi que estava na Netflix. Era melhor, porque eu passei uma cópia que estava no YouTube e tinha uma... Além de estar muito mal, a imagem era ruim, né? Tinha uma legenda em inglês, quer dizer, então alguém que pegou essa cópia no exterior e passou para cá, mas tudo bem. A primeira coisa que chamou a atenção é aquela coisa de você dizer, o fulano, que as pessoas estavam contra um menino na escola porque ele tinha a mãe solteira e o pai viado, né? E aí você começa a entender, né? E outra coisa, eles não estavam muito com raiva só da mãe solteira e do pai viado. Eles estavam com mais raiva porque ele não acreditava em Deus. Mas ele não é que ele era ateu, o que eu acho interessante. Ele acreditava em vários deuses, né? Ou seja, eles estavam com uma raiva dele de algo que não tem sentido, porque ele não está dizendo assim, Deus não existe. Ele está dizendo, olha, eu acredito em todos os deuses do mundo. Para mim, a religião foi uma coisa até que eu coloquei essa semana no Instagram, que eu peguei, que eu recebi pelo WhatsApp, né? O cara da Elama está dizendo, olha, o mais importante das religiões é que elas se respeitem entre si, né? Que é o famoso... como é que fala? Ecumenismo, né? Então, você acredita no seu Deus e aí você desrespeita qualquer outro Deus, né? E, ao mesmo tempo, você vê que o pessoal do teatro sofre uma repressão, eles estão diante de uma ditadura. E ela fala, eu não quero que meu filho ande com soldados. O problema não é andar com soldados. Ele estava no quartel, ele estava servindo. E é um momento da vida muito complexo. Eu servi, né? E eu tenho uma coisa que eu nunca posso esquecer. Eu servi no ano em que o Herzog foi assassinado. O Herzog, para vocês entenderem, quem foi? Herzog, ele foi um jornalista da cultura, ele era o chefe de jornalismo da TV Cultura, e ele era comunista, ele era afiliado ao PC. E o PCB, ele era um partido clandestino na época, mas só que, na verdade, o PCB não entrou para a luta armada. O PCB, ele ficou na dele. Apesar de ser um partido ilegal, a ditadura tolerava. O maior exemplo disso foi o João Saldanha. João Saldanha, ele era o diretor, ele era o técnico da seleção brasileira. E João Saldanha ele era muito desbocado, né? E o Geisel não, o Médici, que foi um dos piores presidentes que a gente teve, o Médici chegou e pediu para ele, para que ele convocasse o Dario, Dadá Maravilha, que era um jogador do artilheiro, que jogava no Atlético Mineiro. E o João Saldanha pegou e falou, olha, o negócio é o seguinte, eu não me meto no exército, então você também não tem que se meter na seleção. Ele respondeu isso para um presidente do país. Resultado, ele foi tirado da seleção brasileira e entrou o Zagallo, e o Zagallo convocou o Dario, e o Dario foi para a Copa do Mundo, não entrou em nenhum jogo, né? Mas pelo menos ele foi convocado. E todo mundo diz, ele só foi convocado porque o Médici exigiu. Então, o que eu quero dizer? Não, ser comunista não era problema. Jorge Amado era comunista,
muitos artistas famosos eram comunistas e assumiam. Agora, eu estou dizendo o seguinte, quando você dizia naquela época, eu sou comunista, você era afiliado ao Partido Comunista Brasileiro. Não era só dizer sou comunista, ele era afiliado. E o Herzog, um belo dia, ele recebe um aviso na cultura que o DOPS queria conversar com ele. O pessoal do DOI-CODE, melhor, não é DOPS, não, DOI-CODE, que era um grupo terrível. Ele vai, de livre e espontânea vontade, no DOPS e se apresenta. Problema, ele é preso, torturado e morre. E ficou uma coisa ridícula, porque ele morreu. E os caras, para tentar esconder a tortura que ele sofreu, colocaram ele como se ele tivesse tentado se enforcar na cadeia. O problema é que ele ficou deitado no chão. Porque, não sei se vocês entendem, a grade era muito baixa. Então, ele não ficou pendurado. Ele ficou como se ele tivesse deitado e obrigado. É impossível morrer daquele jeito. Aí as pessoas criaram uma fala na época, uma palavra, na época era suicidou-se, né? Ou seja, não, melhor, foi suicidado. Ele foi suicidado, quer dizer, ele não cometeu suicídio, ele foi morto. E aí, o que aconteceu nesse dia? A sociedade decidiu fazer um movimento muito grande e fizeram uma missa em homenagem ao Herzog. E eu fiquei nesse dia, um dia inteirinho dentro de um blindado, lá no quarto Bibi, esperando a ordem para ir reprimir o movimento em São Paulo. Eu servi em Quitaúna. E era um momento que eu não tinha... Eu não era muito politizado, eu era bem alienado, na verdade. Né? Eu não tinha grandes informações do Brasil, eu não sabia, não entendia muito de política, nada. Mas eu estava armado e esperando para ir levado para o centro da cidade para reprimir. E aí as pessoas falavam, e aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer o que estão mandando. A minha sorte é que não veio a ordem para nós deslocarmos. O pessoal do Exército da capital participou, mas eu acho que, na verdade, nesse dia, o Exército nem entrou e, por conta da morte do Herzog, que foi no governo do Geisel, eu acho que já era o governo do Geisel, aí o Geisel não permitiu que houvesse repressão por isso. E aí, a outra coisa interessante é a hora que o pessoal fazer graça do estupro, né? Então você fala, porque você pensa numa liberdade sexual e você explode essa liberdade. É um negócio muito sério. E a outra coisa que chamou a atenção no filme é quando eles falam do sexo e bolinha, né? E aí eu lembrei que o que ele está dizendo? Olha, nessa hora, o que você acha do sexo com bolinha e tal? Com certeza eles estão querendo falar daqui, fazer uma alusão a um filme Laranja Mecânica, que a gente até exibiu aqui no Cineclube, que, na verdade, no filme Laranja Mecânica foi um filme do Stanley Kubrick, que é um filme bastante interessante para a época, né? Lutar contra a opressão, contra os regimes autoritários e tal. E tem uma cena muito impactante, que é a primeira cena do nu frontal, né? Que é você olhar para a pessoa nua e ver parte da genitália, vamos dizer assim. Por isso, Mayara, não é sexo explícito que tem no filme. O que ele tem, na verdade, é sexo frontal e você tem uma simulação de sexo. Né? O sexo explícito é quando você vê a coisa, a penetração, aqueles detalhes. Né? O outro é você ter representação sobre sexo. Aí o que acontece? Na época,
todos os filmes, a censura, você tinha que... Você mandava um filme para o Brasil, a primeira coisa era para a censura. A censura assistia, e aí a censura dizia, está liberado ou não. Mas mesmo assim, a censura dizia, olha, está liberado desde que tire tal cena, tire tal cena. Eles faziam isso com disco. Nós tivemos disco que foi lançado com faixa arriscada, porque não podia tocar aquela música. Então, os caras falavam, olha, pode liberar esse disco desde que essa faixa seja anulada. E aí o pessoal, de raiva, fazia isso. Eles riscavam o disco e vendiam o disco, e as pessoas compravam porque as pessoas discordavam da ditadura. Né? É doido isso. Eu vejo hoje, vocês não entendem o que era aquela época no Brasil. E aí, o que acontecia? Teve um filme que foi exibido aqui no Brasil, chamado Sopro no Coração. O que era esse filme? Esse filme era um filme... É um filme francês, não era? Que falava sopro no coração, uma doença que você tem no coração, tal, que a pessoa tem alguns problemas cardíacos. E nesse filme era um menino que tinha esse problema, tal, só que ele se apaixona pela mãe. E tem uma cena que ele dorme com a mãe. Ele tem um sexo com a mãe. Né? Aí o que a ditadura fez? Liberou o filme desde que cortasse essa cena. E aí a gente foi assistir, eu assisti o filme. E eu fico a pé da vida. Agora que eu estou falando para vocês, eu vou procurar ver se eu vejo esse filme, porque eu não vi a cena dele com a mãe, porque essa cena foi cortada. E aí, quando veio o filme Laranja Mecânica, o Stanley Kubrick disse, ou o governo brasileiro libera a minha obra na íntegra, ou eu não permito que ela seja exibida no Brasil. Aí a distribuidora procurou o governo e falou, olha, o Kubrick não aceita nenhuma censura no filme dele. Vejam vocês, precisou um diretor norte-americano intervir no Brasil para isso. E aí o que o governo fez? Pegou e falou, nós podemos liberar, mas essa cena de nudez frontal não pode passar. Então, qual foi a saída? Que o governo pegou e falou, ó, tem que pintar o sexo da pessoa, botar uma bolinha no sexo. E aí, só que o governo não sabia como é que era um filme. Filme, o que é? O filme são sequências de fotos. Né? São várias fotos, 24 fotogramas por segundo, um movimento de 1 segundo. Em 1 segundo você passa 24 fotos. Então, se você quiser fazer as bolinhas, é só você colocar na moviola, que é uma mesa, uma luz embaixo e tal. Você põe o filme lá e você faz o que você quiser no filme. O que os caras fizeram? Eles pegaram e falaram assim, olha, não é possível botar essa bolinha, a gente vai tentar, que é mentira. Então, eles colocavam a bolinha sempre fora do foco. Aí, quando a gente ia assistir o filme, era engraçadíssimo, porque a menina corria para cá, a bolinha vinha para cá. A menina vinha para cá, a bolinha vinha para cá. E aí o sexo apareceu o tempo todo e a ditadura, ignorantemente, permitiu. E aí a gente sempre fala, o filme da bolinha. Hoje, se você não vê mais esse filme, eu gostaria que tivesse uma cópia desse filme, porque é muito ridículo você ver essa coisa. Né? A outra questão do filme, nesse final, tem várias outras coisas. Me lembrou de uma peça, né, que chama-se O Calcutá. Eu até levantei agora, uma peça de 1985, que foi uma revolução na época. Por quê? E aí eu fui assistir a peça, porque, nossa, ninguém queria. Você ia ver por causa do cartaz do filme. O cartaz do filme era o quê? Eram todos os atores nus, só que um encostado no outro. Né? Então, está todo mundo nu, em fila, só que um encostado no outro. Então, você não vê nada. E quando você ia para o teatro,
eles entravam nus, né? E aí, óbvio, muita gente ia para o teatro para quê? Para ver a nudez, né? Só que eles entravam nus e botavam roupa. E depois a peça inteira eram eles com roupa. E quando terminavam, eles tiravam a roupa. E aí ficavam nus e e formavam a imagem que tinha no cartaz. E é interessantíssimo porque muita gente ia no teatro por causa do cartaz. Agora, o que é mais interessante é que se alguém me perguntar e falar assim, professor, do que se tratava a peça? Eu não sei. Porque eu fui lá para ver o nu. E aí você vê esse filme e você vê aquele público, é muito interessante, né? Porque a censura, na verdade, né, ela acabou fazendo muita campanha de filmes, né? A gente ia no teatro, a gente ia para o cinema, você ia para show, porque você queria demonstrar que você era contra a censura, né? Imagina, né? Você tinha músicas em que o Chico Buarque, ele tem uma música, o que será que será, que tem 3 versões dessa música, né? Porque a censura ficava em cima, né? Então a gente era uma briga. Eu me lembro que tinha um pessoal da Bahia, tinha um festival de cinema, e aí você, antes do festival, você tinha que chamar o censor, e o censor era amigo de todo mundo. A gente conhecia o censor, né? O censor não era um monstro, era um cara, você ligava para ele e falava, senhor fulano, eu vou passar um filme que você precisa assistir. Ele vinha, era uma coisa, era sacanagem, se tinha um filme de sexo explícito, ele vinha, tinha vez que ele levava o filho para assistir. Aí você falava, pô, o cara está assistindo um filme que ele vai botar que é proibido para 18 anos, e o filho dele com 15 anos está assistindo. Mas ele é o filho do censor, ou da censora também, né? Porque a censura era um funcionário, era um policial da Polícia Federal. O censor era uma função, você podia fazer concurso para censor. Você não era uma pessoa monstra, né? Mas aí esse pessoal da Bahia pegava, eles chamavam o cara e passavam. Teve um ano, eles iam passar um filme sobre a independência de Angola, 25. E é óbvio que esse filme não passaria, o governo não ia permitir. Só que, se o censor falasse que tudo bem, ele poderia passar. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram, chamaram o censor, botaram numa sala, na Federal da Bahia, desligaram o ar-condicionado, imagina, em Salvador. E antes disso, quer dizer, a pessoa, ele até morreu, Guido. Quando ele morreu, eu posso falar o nome dele. Ele chamou o censor e pagou uma feijoada para o censor. E o censor não entendeu isso. E aí chegou lá, na hora de passar o filme, colocaram numa sala de cinema sem ar-condicionado e começaram a passar vários filmes chatos. Filmes assim que não tinham nenhum sentido. E o meu amigo, Luiz Orlando, que eu até deveria ter usado a camiseta dele de hoje, usarei na semana que vem. Ele ficava de longe vendo como é que estava o camarada. Chegou uma hora que o cara não aguentou mais, na sala quente, você passando os filmes chatos, ele dormiu. Aí, na hora que ele dormiu, o pessoal passou vários filmes, entre eles passaram 25, vários filmes. E aí, quando terminou tudo, foram lá e acordaram. Imagina, o cara ficou assistindo, era para ele assistir umas 4 horas de filme. E aí, ele falou, o que aconteceu? Ele falou assim, não, a gente já acabou os filmes, então você pode liberar? E o cara falou, não. Ele falou, não, tudo bem, você não assistiu, então vamos fazer o seguinte, a gente passa de novo para o senhor. É óbvio que o cara pegou e falou, não. Né, ele já passou, ele já estava todo suado e tal. Ele pegou e liberou todos os filmes. E o problema é que o filme passou na mostra lá da Bahia e deu uma briga ferrada. O cara quase, ele não foi exonerado, mas ele quase foi, ele foi transferido, porque ele foi duro ele explicar para o pessoal de Brasília por que ele tinha liberado o filme 25. Esse filme, depois, ele
eu acho que 10 anos depois ele foi passar no Cineclube de Xiga, em São Paulo, né? Então, a censura ela é uma coisa muito terrível, né? Porque ela era contra e a favor. Ela era contra, óbvio. Ela ajudava. Por quê? Porque tudo que é proibido, as pessoas querem fazer, né? As pessoas querem, ficam muito doidinhas. E eu achei ótimo essa coisa, vou encerrar minha fala, que o Biratã destacou, mas eu achei muito ótimo quando ele fala assim, esse final eu achei muito fantástico, né? A liberdade, qual é o símbolo da liberdade? Ele mostra o pênis, alguém vai falar em vagina, eu achei a saída mais assim, maravilhosa. Não, a liberdade é o cu. Por que é o cu? Porque o cu é universal. O cu todo mundo tem. Eu achei ótimo, porque quando você fala cu, você não quer dizer nem qual é o sexo que a pessoa tem. Você está dizendo... Ai, caiu um negócio aqui dentro. Você está dizendo um órgão que todo mundo tem, que, na verdade, é bom que se fale que é uma palavra do português do Brasil. Portugal não conhece cu. Portugal conhece bunda. Não, só conhece cu. Desculpe. Cu é uma palavra de Portugal. Bunda é brasileiro, né? Portugal não conhece bunda. Então, eu acho que... Olha só, o cu é... Porque para Portugal, você tem o cu, que é tudo, e o olho do cu. E o Brasil, nós transformamos o cu em bunda e o olho do cu é cu. Entenderam? E eu achei ótima essa saída. Né? Ele é democrático, é o símbolo da liberdade, porque todo mundo tem. Eu falei, pô, não podia terminar melhor esse filme do que... Não terminou com essa frase, isso é uma frase quase que no finalzinho do filme, né? Uma das últimas apresentações que eles fazem. No mais, ele está aberto aí para vocês falarem. Gente, eu achei o filme... Então foi você que propôs, Mayara? Você propôs no ano passado. Foi acho que do ano passado. Do ano passado, né? Foi no ano passado, faz tempo já. Tanto é que eu nem lembrava. Não, é que só eu não, deixei... mas para ver como... Não, os filmes que não foram exibidos no ano passado, eu coloquei para exibir agora. Aí eu não lembrava que foi você. Mas eu gostei muito. Eu adorei. Está aberto aí, pessoal. Então... Mas para ver como as coisas acabam se encontrando, né? Oi? Não. Eu não estava saindo o seu som. Ah, tá. Tá me ouvindo agora? Sim, agora até. Então, como as coisas se coadunam, né? Porque eu nem lembrava que eu tinha indicado tatuagem ano passado, né? Já tem um tempão dessa reunião. E aí, em janeiro desse ano, eu fui no Memorial da Resistência, aqui em São Paulo, em uma exposição justamente sobre a resistência e o orgulho da comunidade LGBTA+, durante a ditadura militar. E aí, assistindo o filme que eu fui lembrar, eu falei, poxa, eu fui numa exposição justamente sobre isso, né? Claro que retratava principalmente em São Paulo, mas também tinham elementos de outros estados, né? Enfim, elementos nacionais. E eu achei muito legal, porque lá ali o Memorial da Resistência é uma extensão da Pinacoteca, né? E aí eles fizeram uma representação de cena mesmo, uma representação física muito bacana. Eu tô achando que eu tô cortando, que tá travando a minha imagem na internet, deve estar. Não tá, não. Não tá, não? Ai, que bom. Só me diz uma coisa, esse memorial da existência é permanente? Ele é permanente, ele é bem ali na saída da Estação da Luz, né? Bem ali na região.
Ué, você falou que era do MAN? Não, da Pinacoteca? Ali no centro, né? Não, esquece, eu estava pensando, eu confundi Pinacoteca com a Bienal, olha só. Ah, não, não. Não, eu vou aí. Então, o Memorial da Resistência é um outro pavilhão, só que faz parte da Pinacoteca, né? Como se fosse uma extensão da Pinacoteca de São Paulo. E aí, eu queria fazer umas observações, umas coisas, porque eu acho que vai ser legal para o pessoal também ter uma noção, né? Porque eles fizeram uma representação bem fiel, tanto das celas quanto do. Inclusive, eu achei maravilhoso isso, né? Documentos, claro que estava tudo vidrificado, protegido, a gente não podia chegar perto nem nada, né? Assim, não muito perto, não podia tocar, mas tinham os documentos de censura, os mandados, né, de fechamento de teatro, de equipamentos culturais, etc., tudo original da época mesmo, as cartas dos presidiários, né, da ditadura, políticos para os seus familiares e tal. E aí, professora, eu queria permissão para exibir só um pouquinho as imagens que eu separei aqui. Eu fui separando agora, né? Eu vou ver se eu consigo passar. Vamos ver se aparece. Isso mesmo. Tá aparecendo? Tá meio estranho. Ih, ficou infinito. Por quê? Meu Deus! Eu não sei. Uma mudança? Começou a chegar um monte de coisa aqui agora. Não, Pera, vou interromper. tem que ir. Você está fazendo numa janela ou na guia? Nossa, pera aí, que começou a chegar um monte de notificação aqui do nada. Que horror! É que ele entrou numa coisa que eu nunca tinha visto, infinito. Ele começou a abrir. Tá, peraí. Ai, essas coisas eu acho um barato. Como que tá há tanto tempo já e ainda dá. Eles mudaram um pouco a. Eles vão mexendo, né? E a mesma coisa aconteceu. Você está tentando apresentar como? Tela inteira. Deixa eu tentar uma. Não, entra ou numa janela ou na guia. Eu não sei por quê. Ah, tá. Aqui, pronto. Apareceu? Agora sim. Agora sim. Isso. Aí eu vou passar, aí vai me avisando que aí que eu não consigo ver vocês, né? Só ouvir. Aí aqui, né, eu separei algumas fotinhos do Memorial da Resistência, né, como eu já tinha dito. Aqui é uma das cartas que um dos presos da ditadura tinha escrito para a família, né? Não dá para ler porque está muito pequenininho e tem um vidro, né? Enfim, aqui na imagem não aparece, mas é que ela está dentro de uma caixa de vidro e tudo. É uma carta original mesmo. Aí tinha umas salas que estavam passando umas projeções, né? Aí é representação de Morte e Vida Severina, né? No Tuca, Teatro Tuca, né? Em 65. Aqui é uma parede com um nome escrito, né? De todas as pessoas que passaram pela prisão, por essa prisão naquela época, né? E aí tem datas, estive aqui nessa parte aqui, estive aqui de 29/12/69 a 15 de fevereiro de 70.
Eleonora, Carlos Russo, enfim, o nome que as pessoas foram marcando, né, registrando. Aqui uma representação também do espaço das celas, né? E assim, é claro que por foto fica uma coisa muito distante, né? Mas andando lá dentro, os efeitos sonoros, os efeitos de luz, tudo que eles fizeram na exposição é realmente muito marcante, dá um tom muito macabro, assim, para a visita. Aqui a janelinha, né, que tinha, a piazinha, o espaço lá, né, como se fosse um banheiro. Aqui a cela, né, que provavelmente tinha muito mais que 2 colchões, mas eu acho que eles fizeram isso para não ficar tão, para não ocupar tanto espaço da. Aqui é um outro pavilhão, né? Controle, repressão e resistência, a memória preservada. Aí aqui já é um pavilhão de documentos, né? De elementos artísticos, culturais mesmo. Então, orgulhos e resistências LGBT na ditadura, né? Aí tinha uns murais, né, sobre a defesa da moral e dos bons costumes, que aí eles iam explicando como que, explicando, né, demonstrando, falando como que essa questão religiosa, civil, moral, interferia na vivência das pessoas da comunidade LGBT na época. E aí tinha algumas manchetes de jornais e revistas também, né? Bem alarmantes, sensacionalistas na época, tipo essa, mulher-homem. O que seria uma mulher-homem, né? O que estavam querendo retratar de fato com isso? Mulher-homem casa com bela mocinha. Escândalo Minas Gerais. É uma parte da Cassandra Rios, que foi a autora da comunidade LGBT que mais vendeu, assim, tipo, na época, né? E ela foi muito censurada também. Ela teve, acho que, 10 ou 15 livros censurados. Aqui é uma imagem dela, né? Ela escrevia romance, coisas sobre resistência também, falava bastante. Aqui é o mural com os livros dela que foram censurados, né? Então, olha, aqui ela tem um livro chamado O Travesti, tudo isso naquela época, né? Ó, vamos ver se a gente consegue dar um zoom nos títulos dela. E eram uns títulos bem polêmicos, assim, na exposição a gente consegue entender o porquê que ela era tão caçada, assim, no período militar, né? Eudemônia, Tara, o castrado, o travesti, os solteirões, outro travesti aqui, enfim. Aqui é um certificado, não, acho que um mandato, um informe. Aí, ali em cima está escrito, né? Informe de agosto de 1978 da Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça sobre o processo de liberação da peça Engrenagem do Meio, de Darcy Penteado. Isso no Arquivo Nacional, né? Aí tá lá, Departamento da Polícia Federal, Censura Federal do Teatro. E a peça era The Rock Horror Show. The Rock Horror Show. Richard O'Brien, parece que era diretor, né? Foi censurada e depois parece que foi liberada em 75. Aqui é outro livro, isso do Darcy Penteado, né? Falando sobre, tem uma frase escrita assim: você está segura da masculinidade do seu marido ou do seu noivo? Ou seja, convidando as mulheres daquela época a refletirem sobre a dominação masculina, né?
também censurado. E isso aqui eu achei um barato, né? Só falta você. Primeiro encontro brasileiro de homossexuais. Dia 6 de abril de 1980, às 14 horas, no Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses 209. E eu achei um barato isso, né? Porque a gente tem contato hoje em dia que a gente já é tão habituado com essa questão de parada gay, hoje mesmo. A gente está aqui fazendo uma das sessões do Cineclube sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, enfim, parada LGBT pelo mundo, enfim. E aqui a gente está aqui com o primeiro encontro brasileiro de homossexuais, ou seja, ainda se tratando só sobre a comunidade gay, né? E isso em 1980, o convite, né? Que provavelmente o cartaz foi espalhado pelas ruas, né? Eu achei legal o formato do... Eu achei muito interessante tudo isso. Aí aqui é um cronograma, aparece, né? Sobre os 4 anos do movimento homossexual. Aí é Viva a Homossexualidade, a temática, né? Aí parece que era um evento, junho de 82, né? Com uma programação extensa. Aí tinha um filme, ia passar um filme, né? Um filme. Orgia ou Homem que Deu Cria. Aí depois um debate, lesbianismo e feminismo, em 82. Aí em outro dia, 4 anos do movimento homossexual, no Teatro Ruth Escobar também. Um debate sobre política e desejo. Aí olha o nome das pessoas também, né? Interessante notar. Jorge Maltner, Celso Cury, Ruth Escobar, Maria Carneiro da Cunha. Manuela? Não, é Maria. Não, é Manuela Carneiro da Cunha. Não, ali tá Maria Carneiro da Cunha. Deve ser da família. E aí os lugares, né? Também interessante a gente notar. A sede lésbico-feminista, ou sede outra coisa, na Rua Aurora, que é um bairro... que a Rua Aurora hoje em dia fica no bairro... hoje em dia não, né? Eu não sei como que era no passado. Mas aqui é um lugar meio elitizado. Deixa eu ver. Parque Ibirapuera, né? Teve uma intervenção no Ibirapuera. Enfim. Aqui também um retrato da época, né? De uma mulher lendo o jornal feminista, Xana com Xana. Aí tá falando lésbica e família, enrustimento e solidariedade, né? Ali por cima, as manchetes do jornal. Aí aqui uma outra parte do jornal falando em comemoração do 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher. Aí a gente olha embaixo, né? Tá escrito Associação Donas de Casa discutem o lesbianismo, o aborto, enfim. E o nome do jornal é Xana com Xana. Xana com Xana. Aí aqui, outra edição desse jornal, né, Galf, a história de um grupo de mulheres lésbicas. Aí aqui está escrito, né, a Xana com Xana é do grupo de ação lésbica feminista, que é esse Galf, que era um grupo feminista da década de 80. Aí movimento homossexual na ditadura, né, com uns dizeres lá. Aqui é um outro pavilhão com todas as bandeiras que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, incluindo também a bandeira dos feminismos, né, e etc. Aí tinha uma parte dos direitos humanos, assim, né, um pavilhão que falava só sobre isso. Aí, artigo 6º, né, da Constituição Federal, toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. E aqui tinha essa outra parede falando sobre os rankings, né,
E quais lugares o Brasil ocupa rankings sobre violência, sobre população carcerária, sobre violação de direitos e assim por diante. E aí é isso, foi um pouquinho do que eu vi, assim, caminhando pelo Memorial da Resistência. Eu achei bem legal porque deu para ter uma ideia, né, do que foi aquilo, do que poderia ser, né? Ser LGBT, ser da comunidade LGBT+, em um período tão perverso, tão cruel, como a ditadura militar, né? E também por isso que eu achei que o filme seria muito mais pesado e violento do que ele realmente se mostrou, mas do outro lado a gente vê essa questão artística, lúdica, que foi abordada com muita maestria também, né? E as peças abordando a censura, as intervenções, as músicas também, as maquiagens, a própria nudez como manifestação artística, né? Enfim, eu acho que tem vários elementos que a gente consegue pensar, assim, e discutir sobre o filme também. Alguém? Nossa, acho que foi o título, o filme é que deixou as pessoas meio impactadas. Eu queria fazer algumas falas de informações que interessantíssimas que você levantou. Por exemplo, o jornal que você mostrou, Notícias Populares, que não existe mais. Uhum. Daqui a pouco eu passo para você, Maria. E aqui, o mais interessante é o seguinte, o jornal Folha de São Paulo, Notícias Populares, era da Folha de São Paulo. E o que era o jornal Notícias Populares? Era um jornal povão, era um jornal popular, a Folha de São Paulo custava R$10, Notícias Populares custava R$2. Era uma coisa assim, e era uma coisinha, um jornal fininho, e ele tem o que me chama mais a atenção é que a gente falava que Notícias Populares era um jornal que você torcia e saía sangue, né? Porque todo dia tinha um crime na capa. Ele só mostrava crimes, né? E aí teve um dia que eles saíram uma manchete assim: bebê diabo nasce em São Bernardo. E fizeram uma matéria dizendo que um bebê tinha nascido muito peludo e que tinha matado a mãe, matado o... Não, primeiro ele nasce, xinga, mata a mãe, mata o médico e todo mundo que estava na sala e foge. Só que, vejam vocês, o jornal ficou por 15 dias fazendo matéria desse bebê diabo, porque as pessoas iam no jornal para dizer que tinham visto o bebê diabo. E o jornalista que inventou, como é que foi criado isso? Tem um livro sobre isso, né? O cara estava... o que nós vamos fazer de manchete amanhã? Não tinha nada. Tinha morte, assassinato, facada. E ele falou, putz, mas tá tudo igual. Aí um cara na redação falou, nasceu um bebê feio pra diabo lá em São Bernardo. O cara falou, pô, legal, bebê diabo nasceu. Aí as pessoas iam lá para contar que tinham visto o bebê diabo, que o bebê diabo tinha invadido casa, igreja, tal. Contrataram um padre para fazer exorcismo do bebê diabo, não sei. Até que um dia esse jornalista pegou e fez uma matéria, morte do bebê diabo. Ele inventa. Aí ele fala que um padre foi contratado, foi lá para São Bernardo, encontrou com o bebê diabo, teve uma briga incrível com o bebê diabo e tal, e conseguiu expulsar, e aí ele fala, morreu o bebê diabo. Assim acabou, e aí eu estava escrevendo, pensando sobre isso por uma mesa que eu vou participar, era um fake news, e as pessoas acreditaram nesse fake news. Agora, a Cassandra Hill que você mostrou aí é ótimo. Sabe o que eu me lembrei? Naquela época, existia uma coisa chamada catecismo. Quem é católico entende que catecismo é o quê? É aquele negocinho, aqueles livrinhos para você ir para a igreja e tal, né?
Mas naquela época, catecismo eram umas revistinhas que se vendiam nas bancas, que eram... É só desenho à mão, mas eram sexuais, né? Então você tinha sexo, tá? Aí você via pênis, vagina, mostrava penetração, mas era tudo desenho. E isso você chegava na banca, você tinha que ser maior de idade, mas ninguém era proibido isso. Só que você chegava na banca, você tinha que fazer amizade com o dono da banca, e aí, depois que você conseguisse a confiança dele, você falava, ó, me vende um catecismo. Aí ele vendia. Nossa, o que eu curti isso, porque rodava, assim, todo mundo lia e tal. E ninguém sabia quem era o autor disso. E aí, quando acabou a ditadura, liberou tudo, aí o camarada que era responsável por isso pegou e falou, olha, eu esqueci o nome dele agora. Eu tenho uma amiga que fez o doutorado dela sobre isso, eu achei um mal barato, porque quando ela mostrou assim, o cara encadernar, o cara viu aquelas coisas, pensou que ela estava fazendo alguma coisa pornográfica e tal, né? Era um diretor do jornal Estadão, um puta jornal conservador, reacionário, de direita. O principal, o cara que fazia essa revistinha pornográfica na época, era um desses caras. Né? A Ruth Escobar, ela teve teatro com o nome dela. Eu acho que ela faleceu. Tenho certeza que ela faleceu. Eu conheci a filha dela, né? A Ruth era muito... Ela faleceu. Faleceu, né? Ela era muito militante. E tem uma história, aquela peça do Chico Buarque... Ai, meu Deus do céu. É uma da peça do Chico. Roda Viva. Ela decidiu apresentar essa peça no teatro dela. O pessoal do CCC, Grupo Comando de Caça ao Comunista, que era um pessoal pesadíssimo, invadiu o teatro, quebrou tudo e pegou o cacetete e enfiava o cacetete na vagina das atrizes. Além de bater em todo mundo, quebrar o teatro. E a Ruth Escobar, ela não abriu mão, ela continuou. Eu sempre ia lá, gostava muito dela. Agora, para mim, uma coisa que chama muita atenção, o Biratã começou dizendo que hoje não se usa mais a palavra homossexuais, mas não usa mais hoje porque, na verdade, houve o pessoal da direita conservadora, não é nem conservador, reacionário, esse pessoal reacionário, eles começaram a fazer mau uso da palavra. E aí, então, homossexual... O que aconteceu com a palavra homossexual foi o inverso do que aconteceu com a palavra gay. Que a palavra gay era uma crítica que se fazia nos Estados Unidos às pessoas homossexuais. Gay é feliz, né? E aí, no Brasil, se pegou essa palavra para significar, na verdade, para substituir a palavra gay, para substituir bicha, viado. Então, então eu não sou bicha, não sou viado, sou gay, né? E aí, e era interessante, porque quando você mostra esse primeiro cartaz, era pensado muito como homem, né? Depois as mulheres chegaram, as lésbicas chegaram e falaram, não, nós também somos homossexuais. Porque nessa época, eu me lembro bem, você falava de homossexuais, era só homem. Né? Depois as mulheres vieram. Pô, tinha um bar em São Paulo, eu até fui lá, fechou. Era o Ferros Bar. Aqui em Tocantinópolis tem uma quadrilha chamada Ferros Bar, Ferros. E é interessante, porque ela tem alguma coisa com isso que eu vou falar. Porque o Ferros Bar era um bar frequentado por mulheres. Só que tinham as lésbicas, né? Então, não é mulheres, e aí você tinha as lésbicas. E eu fazia questão de ir para lá, por quê? Porque era o seguinte, no homem, não é que era proibido, mas homem evitava entrar lá, por quê?
Porque você entrava, você sabia o seguinte, você não sabia com que mulher você estava lidando, né? Você não sabia se podia mexer. Às vezes aconteceu isso. Eu tive um amigo, por exemplo, que ele foi lá, ele começou a olhar muito uma mina, de repente uma outra pegou e falou, ó, se você continuar olhando, eu vou quebrar sua cara. E aí ele teve que ir embora. Mas eu ia muito no Ferros Bar para comer a pizza lá, que a pizza era excelente. Todo mundo falava, Batistão, eu estava falando, as mulheres gostavam de mim, porque eu também não mexia com ninguém, eu já sabia, então eu ficava na minha. E eram todas mulheres, mas cada um na sua. E só para outra coisa, a Aurora não tem nada de... Você falou como é que é? De luxo. A Aurora é a boca do lixo, minha filha. Só que não, professor, eu confundi total. Por quê? Porque eu lembrei do Bar Aurora, que fica no Itaim Bibi. E aí eu confundi o Bar Aurora com a Rua Aurora. E desculpa, a Aurora fica na boca do lixo. Não, mas, agora que eu lembrei, a Aurora é ali na Santa Efigênia, né? Ali nos cruzamentos. E a boca do lixo era um lugar onde você tinha o cinema paulista. Eu frequentava muito, por quê? Porque o cineclube era lá. As prostitutas, né, falavam assim, tá passando os inteligentes do cinema. Nós, cineclubistas, né, éramos conhecidos como os intelectuais do cinema, porque elas não entendiam por que a gente estava no meio do cinema e a gente não fazia cinema, né? E eu conversei com algumas delas, elas perguntavam para a gente e falavam assim, não, a gente exibe filme. Ela falou assim, não, mas e o que tem a ver você exibir filme e ficar no meio desses caras que fazem filmes, atores, atrizes e tal? Aí a gente conversava, era legal pra caramba, era a boca do lixo, prostituição. O famoso hoje, nada mais, nada menos do que a Cracolândia. É o lugar da Cracolândia, olha que coisa. E na verdade, sabe por que esse filme não é pesado? Olha que legal, isso que você falou, esse filme não é pesado, porque, na verdade, ele toca num tema, esse filme toca no tema da sexualidade, coisa que o filme da semana passada não tocava, né? E ele toca num período que a sexualidade não era uma coisa, não era vista como é hoje. Você está entendendo? Nem a homossexualidade. Por exemplo, os jornais homossexuais, o nome, um chamava-se Lampião, e quem participou do Lampião foi aquele que é autor de novelas da Globo. Tem um filme até que ele fala. Estou esquecendo o nome dele. E aí eu vi esse jornal que você mostrou das mulheres, Xana com Xana. Isso é uma brincadeira, né? E tinha um nome, um grupo dos homens homossexuais na época, que era o Somos, que eu achava ótimo, né? Porque eu tinha um amigo que ele era muito preconceituoso, era militante do movimento negro, mas é preconceituoso para caramba. Ele falou assim, eu não vou falar o nome desse grupo, porque é sacanagem. Porque os caras botaram o nome exatamente para isso. Quando você falava somos, você está dizendo eu sou. Né? Grupo somos, quer dizer, eu sou. E aí ele fala, eu não sou. Então ele fala, grupo são. Né? Mas era uma coisa assim, a gente falava, pô, esses caras são muito criativos. E você tinha muita criatividade diante de uma ditadura muito grande. Os caras eram presos, os caras eram espancados. Mas, para mim encerrar, tinha um delegado, eu esqueço o nome dele, mas ele era famoso por quê? Porque ele saía na madrugada para prender prostitutas, né, e homossexuais. E ele chamava a imprensa, um belo dia, ele foi fazer uma batida, as prostitutas se organizaram e meteram a navalha no cara, o cara saiu todo arrebentado, e nunca mais ele voltou para fazer repressão. E nem eu achei muito mais interessante que nem a polícia assumiu ir lá para fazer uma retaliação, né? Então, você tem um momento em que as pessoas estão trabalhando
por uma questão lúdica, mas a realidade era muito cruel. E hoje, a realidade está cruel, mas não tem mais o lúdico. Ninguém mais faz piada sobre isso. Não tem mais graça nenhuma. E nessa época tinha. Né? Então, as pessoas... Pô, você botar um jornal de homossexuais chamado Lampião, não tem nada mais para tirar sarro, né? Então, e o filme é isso. O filme mostra o cara, o camarada tinha uma namorada, mas ele era amante do sargento. E depois amante do cara, né? Então eles estão tirando sarro. E eu me lembrei também do Caetano Veloso. O Caetano Veloso, quando ele foi preso, né? Ele tem uma hora que o camarada está interrogando o Caetano, aí o general, sei lá, o oficial do exército, chega para o Caetano e fala: você é homossexual? E o Caetano diz: não, sou civil. E o cara dá um tapa na cara do Caetano, porque, porra, você fala, você é homossexual? Um militar fala isso. E ele fala: não, eu sou civil. O cara tá falando: porra, homossexual é você. Mas não é. O que o Caetano tá dizendo é assim: não, eu sou um cidadão. Né? Mas o cara se sentiu ofendido, dá um tapão na cara do Caetano. Assistam esse documentário do Caetano, que é muito interessante essa fala, porque depois ele vai para o exílio. Ele, Caetano, ele, Gil, o Chico Buarque, né? Vários cantores tiveram que sair do país. Não, o próprio Gabeira, não, e eles eram exilados. E vocês, o que era um exilado? Ele era uma pessoa, quando o governo falava você é exilado, ele te mandava embora do país e não te dava documentação. Ou seja, o governo brasileiro não reconhecia a sua existência. Então você chegava num país, você não tinha nenhum documento. O que aconteceu? A ONU criou um documento de refugiados. Então, os exilados tinham um documento da ONU. E teve gente que ficou 20 anos, 15 anos fora do país sem ter cidadania. É um negócio doido. Você está lá na Europa e é muito lindo isso, porque o Caetano Veloso, o Roberto Carlos lançou uma música, Debaixo dos caracóis do seu cabelo, debaixo dos caracóis do seu cabelo, uma história tão brilhante e um mundo tão distante. Que eu não gosto muito do Roberto Carlos, mas gostei dessa música. Eu não sei por que eu gostei na época. E aí, um belo dia, eu vou no show do Caetano, o Caetano conta que essa música, o Roberto Carlos fez para ele, foi até Londres, contou para ele, e disse: olha, essa música é para você, eu estou fazendo isso em homenagem a você. Ele volta e não diz nada para ninguém, lança o disco, a música faz o maior sucesso. Aí o Caetano, quando volta do exílio, no disco Terra, ele grava essa música, e é um disco que ele tem uma música que é a única música que o Roberto Carlos aceitou gravar depois que a pessoa tinha gravado, que é uma música... eu não me lembro. Eu sei que está no disco Terra. Né? Mas aí eu falei, é por isso que eu gostei da música Embaixo dos Caracóis do Seu Cabelo, porque, na verdade, foi a única vez que o Roberto Carlos assumiu uma posição política. E o Roberto Carlos, na época, ele era muito alienado. O Roberto Carlos, ele não assumiu nenhuma posição. Ele não era nem sim nem não. As pessoas podem criticar, não que o Roberto Carlos tivesse apoiado explicitamente a ditadura. Isso ele não fez. Mas ele nunca criticou a ditadura. Ele ficou sempre na dele. Ele era um cara que tinha um sucesso absurdo com a Jovem Guarda, que era um programa no domingo que parava o país praticamente, para todo mundo assistir, embora não tivesse o satélite, né, a gravação, mas ele era famosíssimo, mas ele era o líder da juventude.
O que ele trouxe foi a liberdade de se andar cabeludo, que nem era cabeludo também. Você vê as fotos, cobriu um pouco a orelha, já era cabeludo. Ninguém tinha cabelo. Depois o Roberto Carlos acabou tendo cabelo bem maior. Tal. Mas esse filme me lembrou tudo isso. Boa, foi legal. Fazia tempo que eu não via tanta lembrança. E foi bom você lembrar, viu, Mayara? Porque me deu muita saudade daquele tempo que o Taíde diz, né? Que tempo bom, que não volta nunca mais. Mas era bom outra coisa, até, gente. Não era pela ditadura, não. Pela ditadura era horrível. Fala, Maria! Não, eu até não tenho muito comentário hoje, não. O que eu quero falar para a gente, já que a gente está falando desse filme, falar sobre uma mulher trans. Eu não consigo transitar bem nas categorias porque eu não estudo, mas é uma trans que ela fez a transição. Ela se eu não me engano, ela era da aeronáutica. Na atualidade, a Maria Luísa. E eles aposentaram ela compulsoriamente, e eu sei que é uma batalha de anos para ela retornar, até que, acho que ano passado, ou um ano anterior, eu vou postar a história dela aí nos comentários para a gente, para ver se alguém lembra, se alguém já leu, que ela conseguiu retornar para a aeronáutica, mas a aeronáutica fez de tudo para afastar, tirar essa imagem da Maria Luísa da existência dela na própria aeronáutica, como se quisesse apagar, porque eles têm muito isso de fazer, como fizeram com João Cândido e outros não desejados na história das Forças Armadas brasileiras. E falar também daquele filme Elvis e Madonna, não sei se vocês já passaram, se vocês já... não, eu ia te responder, a gente nunca passou esse filme, não. Quando a gente fizer a reunião, vem e proponha. E a gente exibe ano que vem. Ele é muito bom para a gente pensar também, porque às vezes a gente fica preso. Eu tenho uma dificuldade de transitar, porque não é uma coisa que eu aprofundei, que eu estudei, embora eu saiba da importância e como cada dia a gente tem que melhorar no debate, mas eu não tenho muito conhecimento. E ele é um filme bom, muito bom para a gente avançar os nossos pensamentos acerca das categorias da LGBT, acho que agora é QI+, né? LGBTQI+, eu já não... Então é muito bom Elvis e Madonna. E eu coloquei a história da Maria Luísa aí, se alguém conhecer, acho que vale lembrar da Maria Luísa nesse momento. Eu vi agora, vou ler depois. Muito interessante. Isso que você falou do trans é uma situação atual bastante interessante. Eu vou dizer agora um amigo, que era uma amiga, mas ela era, na época, homossexual. E a gente sempre foi amiga, ela tinha muita proximidade comigo, porque eu sempre a respeitei, né, desde quando eu conheci, e ela é do movimento hip-hop, né, que é um movimento bastante preconceituoso. Hoje, bem menos, né, porque as próprias lideranças estão mudando, e o próprio Emicida, né, no Amarelo, quando ele termina com aqueles dois trans lá, cantando com ele, que ele fala, pô, se eu luto contra preconceito e discriminação, por que eu vou discriminar essas pessoas? Mas essa pessoa, ela pegou... Eu fui um dia a São Paulo e eu estava numa mesa de hip-hop e ela estava também. E aí eu não sabia como falar, só que ela estava ainda como mulher. Ela virou para mim e falou, Batista... Não, todo mundo começou a falar, as mulheres, e chamando assim, ele. E aí eu falei, me diz uma coisa, por que todo mundo está falando, estão se referindo a você como ele? Aí eu falei assim, não, é que agora eu sou um homem trans. E na época era uma coisa assim, era novo, né?
uma novidade. E eu falei, pô, mas tem um problema. Ela falou, o quê? Eu falei, mas eu te conheço como mulher. Aí eu me lembro que ela falou assim, você é meu amigo, você pode me chamar de mulher. E eu falei, olha, eu nem vou falar nada para não ter mais constrangimento. Nós saímos, tá? A gente conversou. Passado 2 anos, eu estava em São Paulo novamente, estava num bar com os amigos, alguém me bate nas minhas costas e, Batistão, eu viro um homem barbado, forte, musculoso, e eu olhei, Tiele. Uau, Tiele, tudo bem e tal? Falando legal. Aí eu apresentei para as pessoas, esse daqui é meu amigo, tal. Aí ela cumprimentou todo mundo, tá? Ficou lá, conversou comigo, Batistão, tem que ir embora. Mas falou, tá, tchau. E aí eu falei para as pessoas, vocês acreditam que esse daqui é um homem trans? Como assim? Eu falei, eu hoje chamei de homem, porque agora eu não consigo ver uma mulher ali. Mas conheci mulher, agora é um homem trans. E hoje é um homem trans. Já fez alguns mostrando que ele não operou em nada, né? Ele usou muito hormônio, essas coisas, mas ele não operou o corpo, nada. Ele usa umas faixas para esconder os seios tal, e as outras coisas. Mas é isso, né? A gente está num momento... E outra vez eu fui num congresso, no CBEU, em Natal, que nós tivemos uma apresentação fantástica contra a discriminação e preconceito. Era uma mulher e um oficial da aeronáutica, que é muito... E aí a gente estava todo mundo gostando daquilo. Muito bom, muito... E, de repente, assim, depois a gente estar 1 hora ouvindo tanto o oficial da aeronáutica como essa outra pessoa, ela chega e fala assim, para vocês saberem, eu sou uma mulher trans. E nós ficamos, E aí todo mundo olhou do lado, como assim? E ele falou, eu sou uma mulher trans. Então, hoje a gente está acostumado, né? Mas é muito recente. Esses conceitos, eles estão entrando agora, né? LGBTQI+. Eu pensei que eu nunca fosse guardar essa letra de letrinha, eu não consigo mais falar outra coisa. LGBTQI+. Né? E isso você nota aqui. Porque eu me lembro que eu estudei com uma pessoa que ela era uma mulher de um grupo de rock. E era interessante, porque era um grupo de rock só de mulheres. E ela fez ciências sociais comigo, tal. Eu não tive amizade com ela, eu não conversei com ela. Né? Um belo dia ela aparece no jogo, dando uma entrevista, só que ela tinha sumido, e na época não existia trans, ela tinha assumido o lesbianismo. Então ela era uma mulher lésbica. E ela casou com um travesti. E eles eram um casal, era uma lésbica com travesti. E aí falava assim, puta, mas e aí? Eles se diziam homossexuais, mas era uma mulher lésbica casada com um homem travesti. E para ficar mais complexo, ela engravidou e teve filho. Só que aí eu falava assim, não, mas ela era o homem da relação, o outro era a mulher da relação. E eles mantiveram relações, e ela continuou sendo o homem, e o outro continuou sendo mulher. Aí eu falei, explodiu. Não dá mais conta homem e mulher. É óbvio que o pessoal mais retrógrado, então, aquela, a ministra desse desgoverno, agora é rosa, mulher é rosa, menino é azul. Porque eles estão pirados. Porque hoje não existe mais isso. Né? Não basta você falar isso, porque você tem pessoas que têm 2 sexos. É homem e mulher ao mesmo tempo. E aí? E
o que é bom disso é que a gente está conseguindo superar essa dicotomia. Isso é que está interessante. E as pessoas essas pessoas que são retrógradas, que não aceitam essas mudanças, eu não vou dizer que eles são conservadores. Se eles fossem conservadores, eles aceitavam essa sociedade, que homossexual não é doença. Para eles é. Eles querem alguma coisa que é antes disso. Né? Eles estão pirados, mas é para pirar. Porque você não sabe mais o que fazer. Só homem e mulher não dá conta de você resolver isso. Tem gente que fala assim, eu sou bi, eu sou pan, e ponto. E você vai falar o quê? Diga aí, Maria. Eu vou postar aqui um artigo que fala dessa questão, desses trânsitos que acontecem, que é uma categoria que tem alguns pesquisadores, isso eu não li muito não, foi um colega meu que está pesquisando que falou, que é ciborgue. Eu vou colocar para vocês aqui o artigo. É mais um filme longo, o que você colocou lá, eu vi. Elvis e Madonna. Lourdes. Sim. Aí eu coloquei o artigo aí também, se alguém quiser pensar um pouco mais. Na verdade, vou dizer uma coisa para você. Tem gente no nosso curso que é tão interessado nesse assunto e perderam de não ter vindo. Perderam. Porque hoje era o dia deles estarem aqui. E eu agradeço muito vocês terem colocado esses filmes no Cineclube, né? Que fazia tempo que a gente não marcava essa questão. Sempre teve o professor Eliseu, ele já fez muitas programações no Cineclube. Só que, na verdade, é aquela coisa, eu gosto de cineclube, eu sou cineclubista, eu faço isso porque eu gosto, em primeiro lugar. Se vocês acham muito, eu no Cineclube Bexiga, eu ia todo dia, né, de segunda a domingo. Né, era coisa rara, eu era diretor. Né, a gente abria o Cineclube, fechava, mas porque a gente gosta. Quando a gente não ia, era uma coisa rara. Falava, fulano, nesse domingo eu não vou porque eu tenho um compromisso. Mas tinha que fazer uma coisa muito super importante para a gente deixar de ir. Porque era uma coisa que a gente fazia. Todo cineclubista é isso. Né? Quando eu passava filme em escola de samba, os caras falavam assim, Batistão, a gente não entende nada, você sai... Eu conheci quase todas as escolas de samba assim, eu ia passar filme. E eles falavam assim, pô, você vem na quadra? Eu falava, olha, eu vou lá, passo o filme e depois vocês começam com o samba. Eles falavam, tá legal, porque eu passava os filmes e quando terminava, os caras já pegavam os instrumentos e bumba, sambão, e eu ia embora, os caras falavam, pô, você é doidão, você nem fica pro samba. Eu falo, pô, tem que guardar o filme, não dá para ficar no samba. Se ficar no samba, eu vou ficar bêbado, vou perder o filme. O filme era caro. Cada filme custava o equivalente a hoje a 20, 30, 40 mil reais. Custava um Fusca. Era coisa cara pra caramba. Sempre foi cinema. Sempre foi muito caro. Então, foi muito legal. O professor Eliseu não quis mais, perdeu o interesse. Então, aí... Às vezes vinha alguém e propunha, e espero que ano que vem, a Maria já está propondo um filme que outras pessoas venham e banquem a programação, se não for nesse mês, no outro mês, em agosto ou em julho mesmo, não precisa ser necessariamente nesse mês. Né? Mas é interessante que essa temática continue existindo no Cineclube. A gente tem que discutir isso. Né?
porque ainda tem muito preconceito entre nós. Nós tivemos aqui um professor da pedagogia, foi um negócio muito ruim, né? Por quê? Porque ele foi para Palmas, ele se transferiu para Palmas, e ele nem falou aqui que ia ser transferido para Palmas, porque ele foi diferente, ele fez uma operação e ele virou mulher. Eu esqueci o nome. E hoje ele dá aula, ele continua na UFT, dá aula, né? E ele se encontrou comigo, né? E ele que me contou isso, né? Ele até falou para mim, não fala nada lá, estou falando agora, porque isso já passou, não vou falar o nome aqui, mas é interessante. E por que ele fez tudo isso? Porque ele teve medo, ele achou que a cidade... Eu falei para ele que eu acho que aqui ele não teria tanto problema, porque Tocantinópolis é uma cidade pequena, mas, gente, o Ferros está aí, a quadrilha Ferros. Nós tivemos um assassinato brutal, que foi o da Morgana, que ninguém sabe quem matou, né? Mas aqui não se mata homossexuais como se mata em São Paulo. O neguinho fica com medo. São Paulo os caras matam, né? A pessoa estava, dois rapazes andando de mão dadas na Paulista, um cara pegou uma lâmpada fosforescente e meteu na cara da pessoa. Já teve o caso do pai estar andando com um filho e ele ser espancado porque pensavam que ele fosse homossexual, e era o pai segurando a mão do filho dele, maior de idade, mas era pai e filho. E os caras, eles são violentos, eles matam. E aqui em Tocantinópolis, não. Mas esse professor, ele nunca se assumiu aqui, ele era muito discreto, uma pessoa inteligentíssima, né? E aí, quando ele foi embora, nem aqui foi dito. Eu encontrei com ele em Palmas, ele falou, Batista, eu quero pedir um favor para você. O quê? Não diga para as pessoas que eu estou em Palmas. Olha que louco. E aí ele me contou a história dele, e hoje não é mais ele, é ela. Mas aí não é trans, hein? Trans ou é trans? Não sei. Não sei se é trans. Estou em dúvida. Porque fez a operação e virou mulher, eu não sei se é trans. Entendeu? Porque eu entendo que trans você ainda não mudou tudo. Mas eu posso estar errado. Eu teria que ter alguém que entendesse e me dissesse. Eu vou tentar levantar isso. Estou em dúvida. Hoje o pessoal resolveu não falar muito. Luciana, parabéns pelo seu mestrado, pelo seu TCC. Pô, uma coisa chata. Você podia ter defendido outro dia. Eu gostaria de ter assistido a sua defesa. E para piorar, eu fiquei sabendo porque a Nair colocou no Cineclube que ela assistiu o filme, ela entrou aqui, caiu, provavelmente ela não conseguiu ficar, né? Problemas de internet. E quando eu entrei hoje, eu abri a sala, só que o meu computador deu um pau desgramado e ele meio que travou, eu tive que reiniciar. Só que a sala já estava aberta. Então, o que eu fiz? Eu abri, como eu tinha colocado no Cineclube, no Cineclube, eu abri no meu celular, só que a Nair jogou o link da defesa do Luciana. E eu peguei e entrei na sua defesa. Eu vi na hora que você entrou. Olha que entrei. Eu falei assim, mas que droga é essa? Como as pessoas estão conversando sem começar o Cineclube? Aí eu percebi, eu saí, aí eu falei assim, putz, agora todo mundo vai pensar que eu estou boicotando. Aí eu falei, te mandei a mensagem, eu falei, deixa pra lá, vai. Aí, obrigado por você ter vindo. Ô,
obrigado pelas felicitações. Foi tudo muito corrido, né? Porque. Você tem que avisar para a gente. Não, eu coloquei em todos os grupos. A Aline acho que mandou para a coordenação e eu mandei para a Cris também. Aí eu achei que. Não, é que vocês fizeram. Tem um grupo de ciências sociais que eu não estou nesse grupo. Eu não estou. E eu botei também no. Não, mas também não quero entrar. Eu passei para a Cris também, eu achei que eu tivesse compartilhado. Se tivesse colocado, não colocaram no grupo nem do colegiado e nem dos docentes de Tocantins, do Tocantinópolis. Então, eu não fiquei sabendo. Aí eu falei, mas não esquenta não, porque eu perdi hoje uma reunião da diretoria da Ampox. Mas esse eu esqueci. Mas tudo bem, também imaginei também. Hoje também teve cineclube. E aí as coisas acabam batendo também. Eu não assisti o filme, então hoje eu tive que assistir o filme para poder. Eu não tinha assistido esse filme ainda. Mas então, parabéns pela mais uma conquista. Agora falta você, né, Mayara? Você não defendeu ainda. Não, parabéns, Luciana, pela defesa. Obrigada. E não, o meu vai ser daqui a pouquinho também, tá chegando. Não, legal, porque a Maria é uma doutoranda, né? E entrou esse ano no doutorado. A Cris também entrou, viu? E sabe qual é o máximo? A Cris entrou em primeiro lugar, gente. Se ela fosse... Parabéns para a Cris. E parabéns, Maria. Obrigada. Eu fiquei sabendo da Cris, super merecido. Agora eu quero a Luciana e a Mayara no mestrado. Tá já bom? Estou de olho no mestrado, já. Não, vocês têm que ir. E a gente precisa levantar isso, porque a gente tem muitos. Todo mundo critica, todo mundo fala mal, mas a quantidade de alunos das ciências sociais que estão indo para mestrado e para doutorado é muito grande. Vocês não sabem o quanto isso é uma vitória para cá. Eu estudei na USP, a USP de cada 200 que entra, 30 termina. 30. E desses 30, 20 vão fazer mestrado. Agora, vejam vocês, de cada 200, eu cheguei a fazer um encontro em São Paulo, e eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos. E eu chamei, vamos tomar uma cerveja num bar, lá na Augusta. E aí chegou um rapaz que tinha entrado comigo e tal, e aí ele sentou e falou assim, Batistão, maior orgulho, tá? Ser seu amigo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu desisti. Você me convidou, mas eu não consegui terminar o curso. Eu falei, putz. Ele falou, não, mas para mim tá tudo bem. Você não, agora você é doutor, professor universitário e tal. Aí eu fiquei olhando, aí tinha várias pessoas ali que não tinham terminado a universidade, mas são meus amigos. E eu mantenho agora, eu tenho muitos amigos hoje que são mais mestres, doutores, tal, né? Mas aqui em Tocantinópolis, você não imagina, de cada 40, a gente ter 3, 4 pessoas entrando, é uma vitória absurda. Uma vitória absurda. Teve um professor que me falou isso lá em Palmas, mas é verdade. A taxa vamos supor, de aproveitamento, se a gente pegar e falar quantos mestres e quantos doutores são formados que saíram daqui, é grande. Eu só lamento de não ter mestrado e doutorado aqui. É a única coisa. No mais, eu não lamento. Eu gosto. E aí eu fiquei muito feliz. E legal. Quando eu for a São Paulo, eu quero contar com a Mayara. Eu vou te chamar um dia que eu for encontrar com meus amigos da USP, eu vou te avisar. E você vai conhecer uma outra menina que foi minha aluna de ensino médio e que terminou o ano passado psicologia. E me convidou para a formatura dela, que eu não pude, mas aí eu
chamei, é engraçadíssimo, porque eu chamo ela para um bar, e aí eu bebo, ela não bebe porque ela me respeita, então acho muito gozado, né? Porque eu fui o professor dela, e eu falo para ela, olha, vou fazer o seguinte, eu só não vou ficar bêbado com você. E ela é uma pessoa maravilhosa. E aí quero juntar isso, pegar a Maiara e a... Como é o nome dela? Ai, meu Deus do céu. Stella Maris. Né? Maiara e Stella Maris. Vai ser um encontro muito legal. E já vou te falar onde vai ser, Maiara. Vai ser lá atrás da Biblioteca Mário de Andrade. E vou chamar um outro amigo meu, que é o Davi. Fala, Davi, olha aqui, ó. Aquele papo que a gente fazia na frente da biblioteca, olha o resultado aqui, ó. Vocês. Já estou ansiosa já, professor. Não, olha, eu vou tomar minha segunda dose no dia 20 do mês que vem, e aí o que vai me dar condições de viajar no final do ano para São Paulo. Né? E aí, em São Paulo, eu te ligo e vou marcar esses, não só com ela, vai ter 2 encontros. Um eu quero fazer você e a Stella Maris, e depois eu quero te levar para você conhecer esse pessoal que eu estou falando do movimento da USP, né? Para você conhecer. Aí você vai falar, então eu posso fazer. Então é isso, pessoal. Batista, e uma coisa que eu gosto de destacar sempre na minha formação, da graduação ao doutorado eu entrei pelo sistema de cotas. Isso. Não, isso, Maria, fundamental, entendeu? Porque, não, mas, gente, a Cris, ela foi a primeira e a pessoa que saiu em segundo lugar em cota, ela seria a primeira e a menina seria a primeira se elas entrassem por universal. Ou seja, esse negócio de pensar que quem está entrando por cota está fazendo porque é mais burro, isso é grupo. Quando eu entrei no meu mestrado, eu fui 4º colocado em 20. E não tinha cota. E eu só não peguei o primeiro lugar porque eu não escrevi o nome dos autores. E eu não escrevi porque eu falei, eu não vou errar Malinowski, Geertz, e Levi-Strauss, Malinowski, então eu sei escrever numa boa, mas o Malinowski, eu falei, vai que eu erro. Né? Então, olha, eu não escrevi, mas eu demonstrei qual era cada um deles, a cada uma escola deles. E eles disseram, olha, se você colocasse o nome dos autores, você ficaria em primeiro lugar. Ou seja, se tivesse cota, eu entraria por cota por questões políticas. Não porque eu acho que meu filho, ele entrou por cotas também por questões políticas. Não é porque, tem cota para negro, então eu vou entrar como cota para negro e vou ser negro o tempo todo. Tem muitas pessoas que usam por cota porque tem medo. Acha que, eu não sou tão inteligente, então vou tentar por cota, porque vai que eu consigo. Nada, hoje cota está mais do que provado. Pra vocês entenderem, quem está entrando por cota, porque acha que vai por cota, porque não é tão inteligente, não está conseguindo entrar. Porque os primeiros que estão passando por cota são melhores do que os primeiros que passam no universal. E quem entra por cota, não entra, fica por último na lista. Acabou. Isso é muito bom. Agora, isso eu vou levar para o movimento, para eles entenderem. A gente precisa parar com esse negócio de que, mostrar quem entra por cota não entra porque acha que é mais fácil. Questão política, ideológica. Então é isso, pessoal. Na próxima semana a gente vai começar a mostra desse mês. É uma mostra especial. Vamos começar com o filme Germinal e vai ser aos sábados. Então, o Cineclube mudou só excepcionalmente no mês de julho. A gente vai passar aos sábados, começando às 4h e o debate começando às 18h. Se puderem vir, por favor, compareçam. Deixa eu parar a gravação. E o Jeff, ele fica quietinho.